Agora sim. Acho que eu não estou te ouvindo. Se eu tirando o microfone melhora? Melhorou, melhorou. Agora sim, agora sim. Tudo bem? Tudo? Quanto tempo? Acho que já fazem alguns anos. Pois é. Acho que, sei lá, o quê? Não, a gente se viu um pouco. Acho que a gente já se viu há uns 5 anos atrás, mas a gente começou a trabalhar juntas, sei lá, 2005, 2007, no Pão de Açúcar, né? Não foi? 2012 foi no Pão de 2012. Açúcar. 2012 no Pão de Açúcar, é verdade, é verdade. Quando eu estava com um projeto, né, de gestão da cultura organizacional, e aí eu olhei no corredor, aquela mulher toda sorridente, e eu falei assim, nossa, quem que é ela? Porque se destaca, né, Quem que é essa num sorridente ambiente, andando por aí, né? É verdade. É num verdade. ambiente todo sisudo, todo, né, formal, não sei o quê, e de repente aparece aquela mulher linda, simpática, inteligentíssima, conversando com todo mundo, sendo extremamente simpática, né? E tratando todas as pessoas de forma igual, Você é muito receptiva. generosa. Você é muito Não, generosa. você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você tem uma equipe que vai junto com você por conta dessa tua forma de lidar com as pessoas, de abraçar as pessoas, né? No bom sentido de acolher, de essa energia feminina que nós sabemos que é tão importante nos dias de hoje, né? É, E é verdade. Sandra, você sabe que a cada dia que eu te encontro, eu vejo você num outro patamar superior daquele que eu te deixei em 2012, né? A cada Você me dia ajudou. mais. Na verdade, você me ajudou com a minha promoção, né? Você me ajudou a ser promovida, porque você me ajudou no meu desenvolvimento. Eu tinha várias questões naquele momento em que a gente se encontrou e a gente fez o coaching juntas, né? Você foi minha coach naquele momento e assim sou muito grata a você, porque eu tinha algumas questões ali bem, ainda todo mundo tem, ainda tenho, né? Mas eu tinha bastante, alguns pontos bem importantes para desenvolver e você me ajudou bastante nisso. Então, super te agradeço. Você é muito generosa comigo, muito generosa. Olha, encontrar um ser humano que é uma gigante, falar isso para mim, o melhor e dos maiores feedbacks, né? É receber esse reconhecimento aqui ao vivo e a cores dessa gigante que é a Sandra Gebara, diretora da área financeira, e acaba de entrar aqui ao vivo a Cássia, que é outra gigante, né? Que foi executiva durante anos da área financeira também. E eu quero conversar, eu já vou começar um pinga-fogo aqui com você, né? Vamos lá, vamos lá. Sandra, você sabe que faz só 100 anos que há 100 anos a mulher não podia votar, não podia votar, sabe? Nós não tínhamos muito escolha, né? Algumas pessoas, eu não sei se estão vendo aquele seriado, que coisa mais linda, alguma coisa assim, absurdos. Então, assim, o marido. Gratidão, querida Cássia. O marido mata a mulher, ele é julgado, mas se livre vai responder. Né? Então, assim, nós tivemos muitos anos de abuso, de poder, um monte de coisa. E até hoje, né, eu que trabalho com empresas, eu percebo a grande maioria masculina nos cargos de liderança. Não sei como é a sua experiência, até gostaria de ouvir, assim, uma mulher que chega ao nível de diretoria, que é o seu caso, né? Como executiva, estar na área financeira, ainda mais na área financeira, que também nós temos uma grande maioria de homens, né, ocupando cargos de liderança, de diretoria. Vejo poucas mulheres na diretoria, por exemplo. Como que você fez nessa jornada, Sandra, para se manter bonita, simpática, atraente, mulher, sensível e lidar com todas essas questões do mundo masculino? Bom, eu sempre falo, né, que assim, bom, primeiro que eu não me acho tudo isso, mas se você acha, tá ótimo. Eu acho que realmente o caminho é difícil, né? Mas acho que o caminho é difícil para todos, né? Independentemente de ser homem ou mulher. Eu me lembro quando eu entrei no Pão de Açúcar,
eu realmente, a diretoria, ela contava com pouquíssimas pessoas mulheres e realmente essa evolução ela foi difícil, mas é engraçado. Eu, Sandra, nunca senti um preconceito dos homens em relação à minha pessoa. Muito pelo contrário. Eu acho que eu sempre tive muito apoio, né? Eu acho que o preconceito estava um pouco até dentro de mim. E a gente chegou a falar sobre isso naquele momento, né? Quantas vezes que talvez eu mesma deveria ter me colocado em algumas situações e não me punha. Porque a gente realmente, sei lá, eu fui criada numa família super tradicional, pai e mãe bem mais velhos, então, assim, realmente uma família em que, assim, eu fui criada para ser alguém profissionalmente, uma executiva de alguma relevância, era algo que não se imaginava. Apesar de ter estudado muito, meus pais terem contribuído muito para isso, né? Mas não se imaginava isso, não se preparava o filho para isso, né? Então eu acho que eu não sentia esse preconceito na empresa. Na verdade, em nenhuma das empresas onde eu trabalhei. Mas eu sentia um preconceito muito grande dentro de mim. Eu tinha um receio de me colocar. Eu tinha um receio de me posicionar. Eu olhava para as pessoas que estavam acima de mim em determinado momento, até um determinado momento, e pensava, poxa, mas eles são melhores do que eu, eles são maiores do que eu, então não posso. Nunca vou me esquecer de uma moça que trabalhava comigo nessa empresa, que, aliás, é uma empresa que eu tenho muita consideração. Virou para mim e falou assim, olha que coisa engraçada, a gente vai para uma reunião onde tem uma mesa grande, redonda no centro. E tem várias cadeiras em volta, né? As mulheres entram na sala e elas não sentam na mesa do centro. Elas sentam nas cadeiras em volta. Interessantíssima essa observação. Não, isso me trouxe assim, eu penso muito nisso, porque realmente foi um super exemplo. Onde que o preconceito está, né? O preconceito, será que realmente está nas pessoas com quem a gente trabalha? Está na gente? Onde está, né? Quando eu olho para a minha carreira toda, eu vejo muito apoio dos homens. Claro, que viram o meu comprometimento. De apoio das minhas pares mulheres, eu tive dificuldade. Então, eu entendo, obviamente, todo esse caminho, e eu sei que o nosso caminho foi muito. Eu até escrevi um artigo recentemente, eu publiquei na minha página do Instagram, sobre isso. Quer dizer, a gente tem, sem dúvida nenhuma, existe um preconceito, existia um preconceito, e eu acho que em algumas empresas ainda deve existir. Mas até que ponto, né? Isso não está dentro da gente, até que ponto a gente também não se coloca. E existe um preconceito muito grande entre as próprias mulheres não se validam. Eu acho que existe um movimento hoje bastante grande de ajuda, de vamos divulgar o trabalho das outras, vamos divulgar o que as pessoas estão fazendo, mas eu senti um preconceito muito grande das próprias mulheres. Nesse caminho todo, o que eu vi? Quer dizer, eu penso muito isso, né? Eu acho sim que a gente tem ainda um número muito pequeno de mulheres em cargos de liderança, muito pequeno. Eu vejo ainda muita dificuldade das mulheres pedindo as posições. Então, uma posição aparece, gente, vai pedir, né? Vai esperar chegar. Como em qualquer situação, em qualquer posição, em qualquer empresa. Isso é para homem e para mulher. As oportunidades chegavam, eu nunca esperei alguém virar para mim e falar assim, olha, Sandra, tem uma posição ali. Não, eu via, já ia atrás, ia pedir, ia perguntar, enfim. Eu acho que isso é muito importante. E acho que um outro ponto também, quando a gente já entra numa situação achando que existe preconceito, a gente não se aproxima, a gente não se relaciona, a gente não cria o cenário ideal para que aquilo aconteça, né? Então, eu sempre busquei ajuda, sempre busquei coach, eu sempre busquei mentoria, eu sempre busquei que alguém me ajudasse a crescer.
independentemente se fosse homem ou mulher. Isso acabou acontecendo, né? Eu acho que por não ter tão claro na minha, até por não ter claro, talvez até por ignorância, não ter tão claro na minha cabeça que existia um preconceito tão forte, um movimento tão ou não vou falar desfavorável, né, à mulher, eu ia. E deu certo, sei lá. Eu penso assim, acho que eu não pensei, não pensei muito nisso. Eu não deixei, acho que esse preconceito Uma você me crença. influenciar, sabe? Acho que isso me ajudou bastante. Ah, isso é maravilhoso. Você acha que dentro das organizações, né? Você falou há pouco sobre as mulheres, que você encontra muito essa questão da competitividade. Você não falou essa palavra, mas eu estou colocando ela aqui, das mulheres em relação a outras mulheres. Você, Uhum. você sentiu isso ao longo da sua carreira? Eu senti bastante, sim. Eu senti bastante. Eu senti, na verdade, competitividade é sempre saudável, né? Eu nunca vejo a competitividade como algo que não seja saudável, porque te faz crescer, te faz querer ser melhor, te faz aprender com o outro. Eu não vejo isso como ruim, não. Mas o que eu senti foi a falta do apoio. Eu sempre tive equipes grandes comigo, né? E equipes sei lá, muitas mulheres, né? Sempre tentei colocar mulheres com encargos na minha linha direta, sempre tive mulheres, enfim, porque realmente eu não vejo essa diferença. Não existe isso para mim. Para mim, quem é competente, pronto. Tem situações em que uma mulher tem mais sensibilidade para atuar em algumas funções, os homens em outras, e vamos em frente. Mas muitas vezes eu lembro que nas minhas equipes as pessoas falavam o seguinte: chegavam para me contar que estavam grávidas, as próprias pessoas falavam assim, tô grávida. Eu falava, tá, parabéns, que bom, super legal, eu tenho 3 filhos, acho ótimo isso. Não, mas e agora? Não, agora nada. Agora quê? Não, mas agora as pessoas vão achar, eu falei assim, mas vai mudar a sua vida? E outra, um resultado que você construiu por anos, ele não vai se destruir em 4 meses de licença maternidade, 6 meses de licença maternidade, não existe isso. Né? Então, assim, eu acho que, por isso que eu falo, e aí as próprias pessoas da equipe falavam, a fulana tá grávida, mas com ar meio Pejorativo, olha. meio pejorativo. Isso vinha das próprias mulheres, eu achava isso tão absurdo. Então, quando eu olho para todo esse caminho, eu não vi isso dos homens, pelo menos na minha trajetória. Eu trabalhei por 11 anos no escritório de advocacia, trabalhei 9 anos na primeira grande empresa de varejo, depois 3 anos e meio em outra, depois 2 anos na indústria, e agora estou de novo numa empresa de varejo. Quando eu olho para todo esse histórico, eu realmente, assim, na minha memória, eu vejo muito apoio dos homens, mas eu vejo muita competitividade, eu vejo sim um preconceito maior das mulheres com as mulheres. Em todos os momentos em que eu tive que ser avaliada por mulheres ou tive que ser validada, havia um ponto que não havia com os homens. É porque, assim, sob o meu Então, eu ponto não de vista, sei. Então, eu não sei, eu não entendo por que isso, porque na verdade não deveria existir, né? Não deveria ter diferença se a pessoa é competente, se ela tem habilidades, não deveria ser diferente a avaliação, mas enfim. Então eu vejo isso e hoje eu tento propagar muito para que isso não aconteça. Já fui chamada várias vezes para falar sobre liderança, sobre isso, né? Em alguns fóruns, eu sempre falo, gente, cuidado, porque nós mesmos acabamos colocando a nossa posição em risco, né? Se nós não nos validamos, a gente se coloca em risco. E eu acho que é isso. Então, eu vejo, sim, essa coisa, eu não chamo de competitividade, porque para mim competitividade é bom. Eu não vejo como um sinal ruim. eu percebo que existe uma masculinização das mulheres, né? Principalmente as que se tornam executivas. Então, eu não sei se você já ouviu falar da liderança Shakti, do Raja Sisodia. Claro que Não. sim, porque eu... Não!
Porque foi o Grupo Pão de Açúcar que trouxe o Raj pela primeira vez aqui no Capitalismo Consciente. E ele escreveu o livro Liderança Shakti. E ele fala justamente sobre isso, né? A gente tem as polaridades masculinas e femininas. E tem muitas mulheres que, por exemplo, elas têm muito mais habilidades masculinas do que femininas. E acabam achando que essa docilidade, a empatia, a gentileza, a inclusão, é tudo coisa ruim. Não é? Eu preciso dizer que eu ouvi isso uma vez. Porque existe algo que, assim, eu sempre digo, né? O que você é na sua vida pessoal, o que você é na sua vida profissional não pode ser diferente. Ninguém sustenta uma mentira por muito tempo, né? E mentira, eu quero dizer, não é só sai mentindo, mas você não consegue ser uma pessoa diferente numa esfera e em outra. Porque, na verdade, a gente passa tanto tempo no trabalho, né? É a nossa vida, né? Acaba sendo a nossa vida. Com equilíbrio que a gente tenta manter, enfim, mas... E eu lembro que uma vez me falaram, num dos meus primeiros empregos, me falaram assim, mas você desse jeito, assim, toda simpática, toda não sei o quê, conversando com todo mundo, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu lembro, eu ouvi isso. Eu falei, bom, então eu não vou chegar a lugar nenhum mesmo, porque eu não posso ser diferente do que eu sou. Né? E tentei, de alguma forma, achar como usar esse meu jeito mais expansivo e fazer com que isso não fosse mal interpretado, né? Dentro desse cenário que se colocava, então, que essa pessoa colocou, e eu entendi depois que era um posicionamento bastante isolado, mas assim, que me marcou. Eu pensei, puxa, eu não vou mudar, então se eu não vou chegar em lugar nenhum para mim era crescer, obviamente, né? Crescer. Eu pensei, bom, então eu realmente não vou, porque eu não vou mudar o jeito que eu tenho, né, por conta disso. E, na verdade, eu percebi como uma pessoa estava errada. Porque, por exemplo, eu trabalho hoje numa área que é a área jurídica, gestão de riscos e compliance e relações governamentais. Puxa, eu tenho que ser uma pessoa muito aberta. Como as pessoas vão me contar os problemas para resolver, se elas não confiarem em mim, se elas não virem um ambiente acolhedor, né? Sempre pensei nisso. Hoje, quando eu olho para a função de um departamento jurídico dentro de uma empresa, é um departamento estratégico. Eu tenho que saber tudo o que acontece, né? Claro. Até para tentar, não para falar não, para tentar realmente ajudar, para tentar realmente ajudar a empresa a seguir o caminho correto. Eu estou numa área de gestão de riscos e compliance. Então, é uma função em que você acaba, às vezes, sabendo de coisas mais complexas. Você não pode julgar. Muitas vezes a pessoa que cometeu um ato equivocado, ela não sabia mesmo. Então, se você tem uma postura mais dura, uma postura muito, muito contundente, uma postura que não seja acolhedora, claro, sempre dentro do nível de responsabilidade que eu tenho que ter. Mas como aquela pessoa vai se sentir à vontade para falar que ela cometeu um ato que naquele momento para ela era certo e eventualmente evitar que outros tantos atos sejam cometidos? Atuo numa área de relações governamentais, então tenho que me relacionar com todo tipo de profissional, né? De todos os níveis. Então, eu penso hoje como foi equivocada essa colocação. E como o meu jeito acabou, o meu jeito e de tantas outras pessoas, porque hoje eu vejo assim que quando eu olho para os meus colegas que também estão nessas áreas, enfim, tem o mesmo jeito, viu? Todo mundo fala, todo mundo é super aberto, enfim. Como eu vejo que tem que ser assim. Em algumas áreas você precisa ter esse tipo de forma de agir, de forma de se colocar, porque até para trazer, você tem que acolher as pessoas, para que elas, até para mostrar confiança, para que elas venham até você. Isso facilita o trabalho e acaba facilitando, obviamente, o seu, né, o desenrolar da sua atividade, o seu crescimento por via de consequência, né? Mas eu ouvi isso sim. Eu ouvi que eu era muito doce. Que você era muito? Doce. Pois é. E mal sabe ela que isso é a grande força, a habilidade, né, do ser humano. E a gente percebe, não é que eu não estou trazendo aqui uma questão de gênero, mas assim, o jeito de ser.
né? É o jeito de ser, é o estilo, é a energia. Tem muitos homens que são super doces, né? Queridos, amados. Mas a gente está falando de uma energia, né? Uma energia feminina. Então, assim, uma energia masculina que é mais assertiva, tem a direção, tem ordem, disciplina, estrutura. O interessante é a gente conseguir conciliar as duas forças para levar isso adiante, né? Claro, claro, claro. Então, é engraçado que outro dia eu estava conversando com algumas conhecidas e elas já foram executivas e hoje estão como consultoras, né? E assim, várias vezes elas me lembraram, você se lembra? Eu já fui executiva. Eu falei, legal, né? Isso quer dizer o quê? Assim, né? Então, assim, uma aspereza, sabe? Uma dureza que elas tiveram que aprender a torear ali, né? Ou a brigar. Elas acharam que essa briga seria essencial naquele momento como uma forma de defesa, né? Mas, na verdade, é isso que você está trazendo, a minha doçura, a minha forma de lidar com a situação, o meu jogo de cintura, acolhedor, trazer as pessoas para perto, é o que a gente está precisando. E agora, com uma pandemia, mais do que nunca, né, Sandra? Sem dúvida, sem dúvida. É um cenário bem diferente para todos nós, né? Eu falo que quando tudo começou, assim, a gente teve uma preocupação super grande em como as pessoas iam ficar, até, obviamente, pela saúde, né? Os familiares, os nossos funcionários, enfim, as pessoas que trabalhavam comigo. Mas acho que a grande preocupação era dar tranquilidade para essas pessoas de que, assim, de que a vida, né? De que o emprego ia continuar. Porque todo mundo foi para casa, né? No momento em que a gente teve que desmobilizar efetivamente a sede, nós tivemos todas as nossas lojas fechadas em determinado momento, então todo mundo foi para casa. E aí as pessoas vão para casa, chegam em casa, eu pensava, gente, de alguma forma a gente tem que garantir o sossego dessas pessoas. Porque todo mundo vai chegar em casa, os familiares vão falar, e agora? E agora? Né? O que vai acontecer? E a verdade é que nenhum de nós sabia o que ia acontecer. Né? A gente imaginava que ia ser um cenário difícil. No nosso caso, a empresa acabou se recuperando super bem, mas enfim. Mas ninguém sabia. Né? Aquele é o que a gente sempre fala, né? O pegar a malinha e ir para a empresa faz um bem para a saúde mental, para a saúde física muito grande. Né? Saber que você tem para onde ir, que você tem uma atividade. Era um nível de incerteza tão grande. Então, assim, como fazer com que essas pessoas se sentissem acolhidas mesmo à distância, né? E é difícil, né? Isso acaba gerando para a gente, obviamente, uma disciplina muito grande de manter as pessoas sempre próximas de nós, seja por vídeo, seja por telefone ou qualquer outra forma, de tentar entender que apesar de estarmos todos trabalhando de casa, todo mundo tem uma rotina ainda no lar, né? Porque não é porque está em casa que não está sem fazer nada, né? Tem a família ali. Então tem que entender. E muitas vezes isso é difícil, né? De você colocar a disciplina, colocar o limite. Muita gente ficou doente. Então, como lidar com isso? Quer dizer, dar o acolhimento de, puxa, a empresa não está ali só preocupada com você se você está indo trabalhar, não. Você está aqui, tem um problema de saúde, a gente quer saber como você está. Isso é super importante. A gente passa tantas horas do dia, né, na nossa empresa, se dedicando ao trabalho. É uma família, né? A empresa acaba sendo uma parte da família. E tem que esse acolhimento tem que continuar. Tem que continuar. Eu já pensei em RH, viu? Eu já pensei em trabalhar na RH. Porque, assim, eu acho super importante tudo isso. Mas eu vou te contar, olha, quando eu te vi pela primeira vez, eu achava que você era de RH. Eu achava que você tinha todo o jeitão de um RH e para mim você era RH. Depois me falou, não, ela da área financeira. Eu falei, uau, é mesmo? Que maravilha, né? Deixa eu te mostrar aqui, olha, a Cássia, ela disse que ela sobreviveu 10 anos no segmento financeiro, assumindo muito da energia masculina. Você passou por isso também? Você teve alguns momentos que você teve que assumir essa energia masculina? O que é energia masculina, né? Peitar, se colocar na frente, mostrar que tem poder, que é possível, sabe? Essa energia masculina é ser dura às vezes, de falar com dureza, de falar com muita assertividade sobre alguma coisa. Você já passou por isso alguma vez?
Olha, eu acho que independentemente, eu acho que assertividade e firmeza a gente tem que ter normalmente, né? Principalmente se você tem uma posição, né? Uma posição de decisão, uma posição de diretoria, uma posição executiva, parte do pressuposto que você, né, tem uma assertividade na sua fala, que você tem firmeza nas suas decisões e que você se posiciona. O que eu sempre vejo é que, assim, vejo menos hoje, mas o que eu via muito eram as pessoas, muitas mulheres, assim, até se tornando muitas vezes agressivas, né, no momento de se colocar. E acho que até eu acho que tentando, talvez não encontrando a habilidade, né, certa de como se colocar da forma correta, e obviamente muitas vezes né, você está sendo ali, você está numa reunião ali, está sendo, né, o bicho pega. Acaba muito perdendo um pouco a serenidade, eu acho, né? E nessas horas, eu acho que aí está o poder da mulher, sabia? Num ambiente assim, quando você olha aquele cenário totalmente caótico, todo mundo brigando com todo mundo falando alto, alguém tem que pôr tem que, Limite. sabe, colocar o limite. E alguém tem que falar, gente, calma, vamos organizar isso aqui. Sabe, eu acho que isso é tão da mulher, isso é tão importante, é tão nosso. Né? Essa propriedade nossa, a gente sabe fazer isso super bem. Sabe, de ser conciliadora, de trazer, tentar fazer todo mundo se ouvir da melhor forma, tentar. E aí sim se colocar, porque se também você tenta se colocar num cenário em que ninguém se ouve, você também não vai ser ouvida. Todo mundo vai ser frustrado, né? Então, eu acho que esse é o grande poder que a gente tem. Nesse momento, usar essa Habilidade, né? É isso, né? É o poder da mulher. Quer dizer, olhar para aquele cenário e tentar se conciliar. E aí sim, você se posicionar de forma assertiva, com firmeza, enfim. Sei lá, eu acho que esse algumas coisas que eu vi que assim, não davam certo, tentando entrar no meio do furacão, sabe? Você entra no meio do furacão, todo mundo vai entrar, mas entra com inteligência, sabe? Tentando organizar o furacão um pouquinho, né? Tentando dar uma ordem naquele lugar. E dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso. Você sabe que uma vez ainda não era consultora, estava como executiva de RH numa empresa, e no meio de uma reunião com o presidente, com os diretores, inclusive o diretor da área financeira estava sentado do meu lado. Uhum. Ele falou assim para mim: está na hora de eu tomar meu remédio. E eu escutei aquilo e fiquei quieta. Aí ele falou assim: você não vai pegar para mim? Eu falei: oi? Ele falou: você tem que pegar para mim, um argentino. Eu falei: por quê? Por quê, né? Por quê? Não estou entendendo. Ele levantou, parecia um boi bravo, empurrou a cadeira assim com agressividade, saiu da reunião, foi tomar o remédio dele e voltou e sentou bufando, né? Eu falei: nossa, que pessoa sem noção, né? Que é isso? Sem noção. E aí eu queria te perguntar, teve alguma situação que te provocou um choro, ou uma tristeza grandiosa, ou algo assim que te desestabilizou? Porque aquilo para mim, eu olhei, eu dei risada depois, eu falei: meu Deus, né? Quem esse ser pensa que é? O que ele achou que eu era ali, né? Eu era RH. E eu falei assim: quem pensa que é o papel do RH, né? Você já passou por alguma situação desse tipo, Sandra? Não, eu ouvi nesse nível, não. Nesse nível, nunca. Eu tive uma situação que, assim, me deixou bastante... Eu fiquei bem chocada, né? Logo no começo da minha carreira, uma pessoa importante me falou o seguinte: bom, para você ser alguém na vida, um homem, me falou: para você ser alguém na vida, você vai ter que trabalhar 3 vezes mais do que um homem. Para você subir, para você assumir um cargo de direção, você vai ter que trabalhar 3 vezes mais do que um homem. E essa pessoa que te falou isso era homem ou mulher? Era homem, era homem.
E eu ouvi aquilo e pensei assim, puxa vida, né? Que mundo injusto. Mas eu primeiro me revoltei um pouco, né? Porque ninguém é de ferro. Trabalhei as 3 vezes mais do que o homem, porque eu acabei assumindo um monte de coisa e acabei efetivamente trabalhando 3 vezes mais do que a pessoa que trabalhava do meu lado e efetivamente, enfim, acabou subindo talvez até um pouco mais rápido do que eu. Porque era homem? Outro homem, sim. Mas eu não acho que era... Bom, eu não sei avaliar. Esse é um ponto para mim que é bastante nebuloso. Mas aí eu comecei a olhar em volta e eu percebi que era um pensamento isolado. Eu acho que aí essa lição, eu tive em várias situações. Claro que eu ouvi muita coisa que não me agradou. Claro que eu ouvi muita coisa que eu pensava, poxa, mas será? Será que é assim mesmo? Mas quando eu olhava ao meu redor, não era a cultura do local. Não era o que se pregava. Não era o que se praticava. Eram atos isolados. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Olhar para o cenário, olhar para o todo. Porque muitas vezes a gente acaba se influenciando por uma pessoa. Por uma pessoa que tem uma visão completamente equivocada. E se influenciar por isso pode fazer descer ladeira abaixo. Porque aí você fica com aquilo na cabeça e você nunca mais vai se desenvolver. Então, eu sempre, assim, com muita ajuda, né? Com muita ajuda de muita gente, obviamente, a sua ajuda. Eu tô vendo aqui que entrou a minha ex-cunhada, Aninha, que me ajudou muito na vida. Quero falar isso para ela, porque eu sei que ela tá aí. Então, assim, pessoas muito conscientes que me ajudavam a ver que, na verdade, não, pensamento isolado, não é a cultura local, não é a cultura. Então, a gente tem que ter essa serenidade de olhar para isso e pensar, eu estou num lugar errado, onde eu não vou efetivamente me adequar a essa situação, e, de fato, eu nunca trabalhei numa empresa assim, onde eu via isso, senão, de fato, eu não ia conseguir, acho que, permanecer, mas trabalhei em várias empresas já, então acho que a lição que eu tiro é de que muitos atos isolados, e que, na verdade, não me influenciaram. Né? Não me influenciaram. Ou então, eu me revoltei, fui lá e fiz diferente, né? E consegui. Mas eu acho que, na verdade, brincando, mas assim, eu acho que são atos isolados, foram atos muito isolados. Ô Sandra, então pelo que você está me dizendo, o autoconhecimento é a chave de tudo. Eu acho. E a serenidade. Autoconhecimento, serenidade e buscar ajuda. A gente tenta, eu sempre falo também, a gente tem que ter muita humildade, né? Ninguém sabe nada, no fim das contas. A gente vai dividindo com os outros e às vezes a gente acha que a gente tem um super problema, quando a gente olha para o lado, aquela pessoa também teve. Tem que dividir, tem que ter humildade, perguntar e falar, puxa, olha, tô com essa questão, como que você lidaria com isso? Porque a gente não sabe tudo, nunca vai saber, né? A troca é muito importante. E aí, de novo, eu volto para a questão do jeito. Se você tem um jeito mais aberto, um jeito mais acolhedor, você vai conseguir pedir ajuda, você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. E as pessoas, naturalmente, também vão te ajudar. É uma troca. É uma troca. Eu acho que pedir ajuda é muito importante. Muitas vezes, as pessoas têm medo de pedir ajuda. Tem medo, tem vergonha e acham que é sinal de fragilidade. Não é sinal de fragilidade. Precisa ter coragem para fazer isso, né? Precisa ter coragem. Pedir ajuda tira um peso dos seus ombros. Para que carregar sozinho? Né? Tira um peso. Quem pede ajuda, divide, tira o peso, né? Compartilha, abre a sua visão. E quem ajuda, faz um ato de bondade. A pessoa se sente orgulhosa de ajudar. Então, eu acho que esse também foi um ponto que me ajudou bastante em toda a carreira, sabe? Pedir ajuda. Nunca tive vergonha de pedir ajuda para ninguém. E perguntar. Atordoadamente. Perguntar. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que as mulheres são mais empáticas que os homens, né? Como que você percebe isso? Você acha que faz sentido isso nessa pesquisa? Você acha que, pela sua experiência, quando você olha o cenário assim, de executivos que estão ali com você, tem
algumas mulheres, tem muitos homens. Como que você percebe isso na sua rotina, no seu dia a dia? Faz sentido essa pesquisa ou não? Olha, eu até acho que realmente tem gente que é mais fechada, né? Mas sei lá, eu sempre eu tenho que me relacionar com todo mundo. Então, assim, tendo que me relacionar com todo mundo, e para mim é um prazer me relacionar com as pessoas de verdade, eu quebrava. Eu trazia a pessoa. Você encontra algum ponto de contato, algum ponto de conexão com aquela pessoa que faz ela se abrir, né? Eu acho que ninguém é fechado o tempo todo. E posso estar errada, posso estar trazendo um peso para mim, para minha vida inteira, porque eu fiz isso a vida inteira, em todos os níveis da minha vida. Eu busco que a pessoa se abra. Então, eu acho que se a pessoa não faz, eu vou fazer. Isso não me causa nenhuma dor, não me causa nenhum transtorno. Muito pelo contrário, porque eu tenho prazer genuíno em me relacionar com as pessoas. Eu quero me relacionar. Se eu estou ali, eu tenho uma pessoa na minha frente que não, né, talvez ela não seja tão aberta, enfim, eu vou achar uma forma dela se abrir. Então, você sabe? Pois não, pode falar, pode concluir. Não, era isso que eu ia falar, era isso. Então, olha, a gente também tem pesquisas dizendo que 60% das mulheres passam no vestibular de primeira, elas são mais aplicadas, são mais estudiosas, né? E elas estão alcançando cargos de liderança com mais rapidez. E a tecnologia, a área de tecnologia, você está aí, Sandra? Porque está... Ah, legal. Caiu, deu uma queda, melhorou. E principalmente na área de tecnologia, né? Dizem que teve um incremento superior das mulheres lá, no ramo, na área de tecnologia. Isso não significa que elas estejam ganhando mais e melhor, né? Muito pelo contrário. Então, eu passei por isso. Quando eu fui executiva de RH também, eu tive um par, e ele ganhava mais do que eu, assim, descaradamente, né? E a minha equipe não se conformava. Ela falava assim para mim, mas eu não consigo entender. Você trabalha pra caramba, você entrega resultados. Eu não consigo entender por que ele ganha mais do que você. Eu falei assim, gente, não interessa. Eu tô aprendendo, eu faço que nem você. Tiro da frente, vamos lá, não interessa se ele ganha mais ou não. Oi? Mas isso é errado. Eu acho Claro que sim. Porque, assim, uma coisa é você... tem coisas que são objetivas e tem coisas que são subjetivas, né? É o que eu falo, obviamente. Quando você tem uma posição que você pode dar para um homem e para uma mulher, os dois são competentes, os dois têm a mesma habilidade, vai ter um grau de subjetividade, e aí, obviamente, a gente tem que entender se a empresa está fazendo da forma certa ou não, escolher o melhor candidato ou não, está havendo algum tipo de preconceito, né? Porque aqui tem um caráter subjetivo, do qual a gente vai ter que lidar para o resto da vida. Sempre vai existir esse caráter subjetivo, não tem jeito, né? Quando a pessoa nitidamente é inferior, né, tecnicamente ao outro, e é promovido, aí sim, acho que né, tem uma questão a ser analisada. Agora, a questão salarial, não. A questão salarial é objetiva. Então, não há justificativa para isso, né? Existem muitas pesquisas, né, que o próprio Ministério Público do Trabalho faz para buscar entender se as empresas estão de fato fazendo esse tipo de diferença, né, entre os homens e as mulheres com o mesmo cargo. Isso tem que ser, isso é uma luta, isso acontece mesmo, sem dúvida nenhuma, e é uma luta de todas nós, é uma luta de todos nós, na verdade, né? E não pode acontecer, porque não tem fundamento. Então, mas o que acontece? Eu fiquei mais 1 ou 2 meses e fui para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava em outra empresa, né? Então, quem perdeu não fui eu, foi a empresa que não soube valorizar e eu fui embora, né? Então, assim, como que a gente percebe essas questões, né? Ainda bem que você não passou por nenhum tipo de limitação como essa, né? Que eu já vivi na pele. E muitas mulheres, Sandra,
Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é da política, né? Ela é presidente de um partido político aqui, e ela percebe, ela detecta muito isso. Ela tem muitas mulheres que procuram por ela, se queixando dessa falta de igualdade, sabe, entre os gêneros, né? Onde existe uma subutilização das mulheres que são profissionais, tanto quanto um homem, que para mim isso não tem diferença alguma, né? É a mesma questão de raça, por exemplo. Isso para mim não tem nenhum fundamento, né? Você pagar um salário menor para alguém que faz igual ou até melhor. Claro que não, claro que não. Na verdade, assim, eu acho que existe, o que eu quero dizer, e assim, eu não digo que não exista o preconceito. Eu acho que eu não passei porque eu não dei atenção a algumas situações que aconteceram, eu fui indo. E assim, tentei, e de fato, enxerguei tudo de uma forma muito positiva. Eu sei que existe o preconceito, eu não sou cega. O que eu acho é que a gente não pode, em tudo na vida, a gente não pode se fixar naquilo que acontece de errado. E tem que seguir. E tentar ou mudar, né? Como eu disse, quando eu percebi esse problema na empresa, eu falei, bom, então tá, não fui pedir aumento de salário, não fui nada. Eu saí da empresa. Mas muitas vezes a gente não deve sair da empresa só. Sabe por quê? Porque se a gente faz isso também, a gente acaba deixando um cenário ruim para quem fica, né? Porque nem sempre a nossa saída vai trazer alguma consequência, uma consequência benéfica. Porque a gente sempre imagina, né? Não, deixei um legado, deixei um recado, a minha saída vai gerar. Nem sempre vai gerar isso, né? Claro, no seu caso, você teve uma super evolução. Eu ouvi essa frase, acabei trabalhando muito e também consegui. Mas, assim, eu acho que o nosso movimento ele tem que ser muito maior, né? Eu acho que o movimento tem que ser, primeiro, que abarque não só essa ideia de que existe o preconceito só entre os homens. Existe muito entre as mulheres também. Claro, com certeza. Muito, muito, muito mesmo. E eu acho que a gente, assim, eu sempre também digo, né? Identificado uma situação como essa, quer dizer, que existe, né? Olhar para essa questão, é individual, é coletiva, a empresa toda. Sim, a empresa toda realmente. Ou você vai ter um trabalho gigante, aí o RH tem que entrar, fazer um trabalho de diversidade e a gente tentar contribuir, enfim. Ou você não se adequa e sai. Eu trabalhei numa empresa recentemente em que a empresa era mexicana e eles pediram para eu implementar o programa de diversidade em todos os países onde a empresa atuava. Né? Acabei saindo depois, eu comecei o programa e eu acabei recebendo outra proposta e saí da empresa. Mas existia sim uma dificuldade, mas a dificuldade não estava na alta liderança. A dificuldade estava, né, nos cargos assim medianos. Então, quando você enxerga numa empresa que a alta liderança, né, ela realmente acredita na igualdade, realmente acredita que existe um trabalho, né, que a diversidade é importante, eu acho que as coisas andam, elas vão para frente, vão bem. Nesse caso, claro, Sandra, nesse caso eu era o RH da empresa, né? E eu tinha vários programas e tinha uma diretoria que era conivente com esse tipo de pensamento. Então, quando você não percebe que, apesar de todas as tuas ações em cima disso, nada vai mudar, eu acho que sim, você deve buscar um lugar onde tenha maior valorização do seu potencial, né? Não, concordo. Se nada né, se a gente não consegue implementar nada que faça, né, gerar uma mudança de cultura, realmente não há o que fazer. Acho que aí não dá para ser infeliz no trabalho e tem que sair, sem dúvida nenhuma. Mas eu vejo cada vez mais assim, os movimentos crescendo, as empresas efetivamente olhando para a diversidade, até porque quando a gente olha para os resultados financeiros, existem várias pesquisas, né, que falam sobre isso. Quer dizer,
quando a gente olha para as empresas com ações em bolsa, as empresas com programa de diversidade, efetivamente, não só implementado no papel, na prática, efetivo, as empresas têm uma valorização maior do que as outras que não têm um programa de diversidade. Por quê? Novas ideias, novas perspectivas, o mercado de forma geral, todos os stakeholders, a sociedade enxerga a empresa de uma outra forma, né? E isso, obviamente, valoriza, né? Valoriza a empresa de modo geral. Então, não passou mais a ser algo só, entre aspas, para o bem-estar do funcionário. Passou a ser também algo que agora traz, quer dizer, concretamente, isso traz benefício financeiro para a empresa, né? Existem consequências hoje para empresas que não têm, não tratam, né, da forma correta a diversidade. Então, consequências importantes, né? Consequências penais, consequências financeiras. Então, eu acho que não vai pelo bem, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas... E você sabe que você trouxe um dado aqui para mim, e infelizmente a gente está quase terminando a nossa conversa, né? E o Instagram, ele acaba assim as conversas de uma forma tão inesperada, e tão agressiva, né? Que a gente não consegue nem se despedir, nem nada. E existem estatísticas, inclusive, em empresas onde tem mulheres na direção, mulheres como presidentas, né? São mais valorizadas, inclusive, na bolsa, com maior rentabilidade, né? Até mesmo por esse acolhimento, por essa forma mais feminina de ser sensível, de ouvir, né? Mas, como eu te disse, existem homens sensíveis também. O meu marido trabalha numa empresa e eles tomaram uma série de ações, né, com relação à pandemia. E o presidente da empresa ligou para ele é gerente comercial, e o presidente ligou, falou assim, olha, eu quero saber como você está, como está a sua família. Bom, isso, teoricamente, é energia feminina, né? E ele soube lidar de uma forma completamente diferente. Então, assim, nós temos aí homens e mulheres com energias e formas de agir. E eu estou conversando aqui com a Sandra Gebara, que é um ser humano incrível, espetacular, além de inteligente, uma executiva maravilhosa. Você sabe que é verdade, você ganhou vários prêmios na sua categoria aí, né? E eu quero aproveitar, Sandra, para mostrar um programa que a minha consultoria tem, que se chama Cuidar de Quem Cuida, né? Nós temos aqui um olhar, por exemplo, você tem como líder muitas responsabilidades e muitas vezes não tem com quem dividir, com quem compartilhar, com quem conversar, né? E esse programa é um programa voltado para isso, um programa voltado para a gente pensar nos RHs, né? Tendo não só nos RHs, como também nas lideranças, com essa questão de ter o autocuidado, a questão emocional, social, espiritual e física, cuidado com o time, cuidado com a empresa. Então, assim, é um olhar que a gente precisa despontar hoje em dia, né? Olhando para as 3 necessidades fundamentais comuns do ser humano, que é a inclusão, controle e abertura, para se sentir presente, se sentir dentro de uma perspectiva de pertencimento, né? Então, eu quero agradecer você por esse bate-papo maravilhoso. Eu espero que a gente possa conversar um pouco mais. Eu espero que você encontre na sua agenda extremamente ocupada um tempo para a gente retomar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Retomar o coach, lembra que eu ia fazer? Poxa vida, olha, já tem uns 5 anos que eu ouvi isso. Você já passou por 3 ou 4 empresas e faz tempo que a gente está para conversar, né? É verdade. Então, assim, quando você quiser, se foi bom para você no início, né, de toda a sua trajetória, sua jornada. Super importante, super importante. Vamos retomar isso. Você foi uma que me abriu os olhos para não sentar na cadeirinha de trás, para sentar na mesa da frente, né? A Cássia falou em algum momento aqui, senta em cima da mesa, não é nem na cadeira de trás, nem na frente.
Querida, olha, um grande prazer. Obrigada. Não suma, apareça, vamos conversar, tá bem? Conte Obrigada, comigo. viu? Obrigada. Um grande prazer estar com você. Fica com Deus e só sucesso na tua trajetória. Um beijo Obrigada gigante. pra você também. Beijo. Tchau, querida. Beijo.